Vamos falar sobre o verdadeiro coração de um motor. Não são os pistões, nem as velas, mas sim aquela base sólida, maciça, onde tudo se encaixa, o bloco do motor. Hoje, a gente vai desvendar como uma falha praticamente invisível nessa peça tão robusta pode causar uma dor de cabeça sem fim. A resposta? Olha, está na mais absoluta precisão. Pra gente começar, vamos imaginar um cenário real. Um verdadeiro mistério que tira o sono de muito mecânico por aí. É uma situação que, infelizmente, se repete com uma frequência que ninguém gostaria. Essa frase, nossa, ela resume perfeitamente a frustração. Um motor que vai para a oficina, é consertado e pouco tempo depois quebra de novo. E de novo. Mas por quê? É essa falha que não vai embora que vai ser o ponto de partida da nossa investigação de hoje. Então, essa é a grande pergunta, né? Não é, na maioria das vezes, uma peça de má qualidade ou um serviço mal feito. A causa é bem mais sutil, quase invisível. E as pistas para a gente resolver esse quebra-cabeça estão escondidas justamente no componente que parece ser o mais forte do motor. Para a gente desvendar esse mistério, primeiro a gente precisa entender a peça principal envolvida, a fundação, a espinha dorsal sobre a qual todo o resto é montado, o bloco do motor. Bom, essa aí é a definição de livro, né? Na prática, pensem no bloco como o esqueleto do motor. É uma estrutura única, super resistente, que dá forma e sustenta todo o conjunto mecânico. E olha só que interessante essa imagem. Ela mostra exatamente o que a gente está falando. O bloco, ali marcado com o número 15, é o ponto de ancoragem para tudo que é importante. O cabeçote vai em cima, o cárter vai embaixo, ele é literalmente o centro do universo do motor. E o bloco é um verdadeiro multitarefa. Não é só uma caixa para os cilindros. Ele tem que aguentar as explosões, suportar o virabrequim girando a 1000 por hora e, ao mesmo tempo, gerenciar todo o sistema de arrefecimento e lubrificação, com canais e galerias passando por todo lado. E aqui a gente entra numa briga clássica. Por muito tempo, o ferro fundido reinou. É barato, super resistente. Mas o alumínio ganhou muito espaço. Por quê? É bem mais leve e ajuda o motor a esfriar mais rápido. O porém é que ele não aguenta o atrito dos pistões, então ele precisa de umas camisas de aço por dentro do cilindro. Ok, agora que a gente já está íntimo do bloco do motor, vamos voltar para o nosso mistério. A causa daquele problema que sempre volta é uma falha que, acredite, não dá para ver a olho nu. A palavra-chave da nossa investigação é essa: empenamento. É uma deformação minúscula, microscópica na superfície de cima do bloco, bem onde ele se encontra com o cabeçote. A gente está falando de uma imperfeição menor que a espessura de um fio de cabelo, mas que causa um estrago gigantesco. Mas como isso acontece? É pura física. O calor dentro de um motor não é uniforme. Os cilindros do meio sempre esquentam mais, e essa tensão de esquenta-esfria milhares e milhares de vezes acaba deformando o metal. É como se o meio do bloco afundasse um pouquinho. Certo, então se a falha é invisível, como é que se descobre? Aí é que entra a parte legal. Existe uma técnica de diagnóstico super precisa que traz essa deformação para a luz, tornando ela totalmente visível. O procedimento é esse aqui. Parece simples, mas é extremamente eficaz. Basicamente, se pega uma régua especial, que é perfeitamente plana, passa uma tinta nela e depois esfrega essa régua na superfície do bloco. O jeito que a tinta passa da régua para o bloco vai contar toda a história. E é aqui que a verdade aparece. Olha só a diferença. No conceito da esquerda, um bloco perfeito. A tinta se espalha por igual, pintando tudo. Agora olha o da direita. Num bloco empenado, a régua só encosta nas pontas. O meio que está mais fundo não recebe tinta nenhuma. Fica um buraco limpo bem no centro. E pronto. O diagnóstico é certeiro. Aquela área sem tinta no meio do bloco é a prova do crime. É a confirmação de que a superfície não está mais plana. O mistério do o que está errado está resolvido. Ok, o diagnóstico está feito, mas agora vem a parte mais importante. Por que essa imperfeição tão pequena causa uma falha tão grande e que ainda por cima fica voltando? E aqui está o pulo do gato. Entre o bloco e o cabeçote vai uma peça fundamental, a junta. A função dela é vedar tudo, aguentar a pressão da combustão. E para essa junta funcionar, ela precisa ser esmagada por igual entre duas superfícies perfeitamente planas. Se a superfície não é plana, não tem vedação. Os gases da queima, que são absurdamente quentes, escapam e queimam a junta. A água do radiador pode vazar para dentro do cilindro, óleo pode misturar com a água, e o resultado final é sempre o mesmo: superaquecimento e falha do motor. E assim a gente fecha o círculo e resolve o mistério do começo.
Não adianta só trocar junta queimada. Se o empenamento do bloco não for corrigido, a nova junta vai ser instalada numa base torta. E com o tempo, ela vai queimar de novo, exatamente pelo mesmo motivo. No fim das contas, a grande lição é essa. No mundo da engenharia de motores, precisão não é luxo, é necessidade. Uma deformação que não se vê a olho nu tem o poder de derrubar a máquina inteira. Isso nos deixa com uma reflexão interessante para o futuro. Hoje, a gente se preocupa com a planicidade do bloco. Mas e no mundo dos carros elétricos e de outras tecnologias? Onde vão estar os novos pontos críticos de precisão? Quais serão as falhas invisíveis que vão definir a durabilidade dos motores de amanhã?